Então, gente, dando continuidade, a gente tratou agora há pouco sobre o conceito, né? A base conceitual do que vem a ser pesquisa de forma geral e do que é pesquisa social dentro da nossa profissão, da nossa seara enquanto assistente social, tá? E aí agora a gente vai tratar de uma outra questão introdutória também, que tem muito a ver com a pesquisa social e que é de suma importância, que é a questão da ética em pesquisa, né? Não é possível a gente fazer uma pesquisa sem a presença desse fator tão determinante, tão preponderante, que é a ética. Tá? E a gente vai entender um pouco por quê. E aí, diante dessa constatação de que a ética ela é fundamental na elaboração de uma pesquisa, a gente vai entender para que serve essa ética na pesquisa, né? Por que a gente deve tanto prezar pela ética, né? Em primeiro lugar, ela serve para assegurar que a pesquisa seja realizada de acordo com os princípios éticos. Na nossa profissão, a gente sabe que a gente tem o Código de Ética Profissional, que lá vai nos nortear para o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, quais são os nossos deveres e também os nossos direitos enquanto profissional, tá? Esse Código de Ética Profissional tem lá como base essencial a questão da defesa intransigente dos direitos humanos, dos direitos das pessoas. Então, para que a gente possa fazer a defesa dos direitos humanos, a ética é de suma importância. Assim como na pesquisa. Quando a gente pesquisa, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com a realidade real, se contradizendo, sendo redundante, a realidade de pessoas que existem, de pessoas que vivenciam aquele fenômeno social, aquela expressão da questão social na pele. Então a gente tem que ter um olhar mais sensível para essas pessoas. Por isso que a gente tem como base também do nosso fazer profissional a escuta qualificada. Na pesquisa, a escuta qualificada também é de suma importância. Como é que acontece essa escuta qualificada? Ter um olhar sensível, né, uma questão de uma sensibilidade para com o outro, né, porque o outro está vivenciando uma realidade que não é nossa, tá? Então a gente deve respeitar, jamais julgar, porque o que a gente está fazendo ali é colhendo dados para poder intervir. Então, a ética é fundamental nessa coleta de dados, tá? Proteger o participante da pesquisa quanto aos danos e seus direitos. A gente jamais deve expor o participante da pesquisa, tá? Um exemplo bem claro que a gente pode citar é na questão se a gente escolher como temática a pessoas portadoras de HIV do município de Coroatá. Quais são as suas dificuldades e limitações? Para desenvolver essa pesquisa, obviamente, a gente vai ter que fazer uma pesquisa de campo. Por exemplo, lá no CTA, onde é o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, destinada para essas pessoas portadoras de HIV, né? E o que a gente sabe, o que o CTA preza e também as pessoas portadoras de HIV é a questão do anonimato, né? Então, quando eu for desenvolver a minha pesquisa, eu tenho que prezar por esse anonimato. Para desenvolver essa pesquisa, por exemplo, eu vou ter também que fazer um questionamento, um questionário de aplicação, né? Se eu for, porventura, fazer um questionário aplicado à assistente social do CTA, né? Ela vai me falar coisas de vários pacientes. Em momento algum, eu devo expor aqueles pacientes para toda a população, porque é o que eles não querem, né? Então, a gente tem que respeitar o espaço do outro, respeitar os direitos do outro de não se expor, tá? E a gente tem que prezar por isso na nossa pesquisa, porque o que a gente quer não é expor, a gente quer colher dados para poder intervir na realidade, tá? E com isso, a ética, ela se faz presente nessas questões do questionário, das entrevistas, né, da coleta de dados de uma forma mais geral. E aí eu trago alguns pontos que são fundantes ou fundamentais na questão da eticidade da pesquisa, né? Pontos esses que caracterizam a ética dentro da pesquisa. Vamos começar por respeitar a dignidade e a autonomia do outro. O outro ele tem direito de não querer responder,
o outro ele tem direito de não querer participar ou de não querer se expor quando ele está participando, e a gente deve nada mais do que respeitar, tá? O espaço do outro, a escolha do outro. Porque ele tem autonomia para isso, ele não é obrigado a nada, a nos ofertar dado nenhum, a nos ofertar informação nenhuma. Então a gente tem que respeitar, tá? A outra questão é ponderar riscos e benefícios. Como agora há pouco eu falei que a gente tem que ter cuidado na proteção do participante contra danos e benefícios. Do mesmo modo que a pesquisa ela pode trazer benefícios para aquele participante, ela também pode trazer danos, como a exposição, como a mudança brusca de uma realidade para outra, né? E a gente tem que ponderar, ter um equilíbrio para que aquele participante não sofra consequências, né? Evitar danos previsíveis. Por isso é importante o planejamento na pesquisa, né? A gente não vai pesquisar de supetão, como eu já falei. A gente tem que planejar roteiros, o que a gente vai fazer, né? O que a gente deve fazer, o que a gente deve evitar fazer, né? O que a gente pode enfrentar de desafios, de danos, de riscos, para poder também evitar de tomar certas atitudes. Por isso a gente tem que fazer esse planejamento prévio, o próprio nome já fala, do que vai acontecer na nossa pesquisa. A gente tem que ter uma questãozinha de evidência também, né? Pô, diante dessa minha problematização, do que eu me propus a fazer e do meu planejamento, o que pode acontecer se eu fizer isso, né, durante a minha pesquisa? Então a gente tem que ter essa noção para poder evitar ter um jogo de cintura também, tá? A pesquisa, para acontecer, ela tem que ter relevância social, tem que ser um tema que está em constante debate, que é importante, que é pertinente estudar, que vai impactar na realidade, né? Ser justa e equitativa, né? Por isso que a gente deve ser ético, seguir o nosso código de ética. A gente não deve favorecer mais um do que o outro dentro da nossa pesquisa. A gente tem que ser técnico, tá? A nossa profissão ela é técnica, a gente tem que respeitar e também tem que ser justo e equitativo, né? Tem um fator bem importante, a pesquisa ela não deve ser fútil, tá? Tratar de temas banais, de temas que não vão interessar a sociedade dentro da sua dinâmica, tá? E o mais importante também, respeitar os direitos dos participantes, que foi o que eu comecei falando, né? Todo mundo tem direitos a não querer se expor, a não querer participar, a não querer dar informações, né? E também dizer, olha, eu quero participar só até tal ponto. Você tem que respeitar. A gente não deve mentir, não deve enganar quem está participando da nossa pesquisa, burlar dados, tá? A pessoa nos dizer uma coisa, a gente colocar outra no papel, né? Isso é antiético, é o auge da antiética. Então, a gente deve evitar esses pontos para não afetar o resultado final da nossa pesquisa, tá? Então, a gente vai adiante. E aí, trazendo mais para o âmbito da conceituação, o que vem a ser a ética, né? E por que ela é importante? A ética ela é entendida como um modo de ser socialmente determinado, né? Como eu estou agindo, como isso influencia na sociedade? É positivo ou negativo, né? Tem a sua origem na autoconstrução, desde que se desenvolve como um ser consciente, universal e livre. Consciente porque a gente sabe que a gente não é sozinho no mundo. As minhas atitudes, elas vão impactar alguém. Ela pode ferir alguém. Ela pode impactar positivamente ou negativamente na vida de alguém, né? Então, a gente tem que ser consciente que a gente é um ser universal. A gente está em coletividade o tempo todo. Por isso que a ética ela é socialmente determinada, né? São condutas socialmente determinadas, né? Geralmente tem várias regrinhas que toda a sociedade tem que seguir, até pela questão da boa convivência, né? E a ética, ela é fundamental na boa convivência entre as pessoas, entre as relações sociais, né? As relações entre patrão e empregado, relação entre mãe e filho, familiar, de um modo geral, tá? Capaz de reproduzir-se sem que seja atrelado apenas às necessidades físicas, né? Então, a ética, ela está
ligada às nossas necessidades sociais, aos nossos contextos de relações humanas, né? O que está por trás das relações, né? Então, não compete só ao caráter físico enquanto nós, seres humanos, mas o que a gente desenvolve com o outro, em relação ao outro. É, e um elemento importante nessa relação com o outro é o respeito, é a ética, respeitando o espaço do outro, agindo com eticidade para com o outro, né? Para que a gente tenha uma boa convivência dentro da sociedade, não gere conflitos, não gere, por exemplo, guerras, que vai desenvolver conflitos bem maiores entre os seres humanos. E aí, entendendo melhor, a gente vai compreender que a ação humana, ela deve estar pautada por princípios éticos, né? Toda a nossa ação é éticos e morais, né? O que é certo fazer entre a questão do certo e do errado e a gente do que a gente deve ou não fazer. A gente pode fazer, mas a gente deve fazer. O que eu vou fazer vai agredir o outro moralmente, vai agredir o outro socialmente. A gente tem que respeitar o espaço de cada um, porque a gente está vivendo em sociedade, em coletividade, né? Ou seja, essas ações que busquem emancipar o gênero humano, né? Logo, a liberdade, a universalidade e a dignidade do homem deve iluminar as reflexões, os projetos e a própria praxis humana. O que é essa praxis humana? É a ação humana, né? Praxis é a praticidade, o que eu vou colocar em prática, né? Então, o que deve nortear essa praxis? A questão da universalidade, me entender como um sujeito universal inserido num contexto social e coletivo, a dignidade do homem, questão de respeitar os direitos de cada um tem um direito à dignidade, né? Ao direito ao bem-estar, ao direito a questões morais, né? Do ser social, tá? E a liberdade, cada um é livre para fazer o que quer, desde que não fira a integridade do outro, tanto física como moral, tá? Essa praxis, ou seja, essa praticidade, ela deve configurar-se não só pelo aspecto objetivo. Eu vou fazer alguma coisa por fazer, né? A objetividade da ação. Não. Ela tem que ter a questão também de transformação da natureza. A minha ação ela tem que estar pautada para a transformação da realidade por meio do trabalho, né? Se eu for fazer alguma coisa por fazer, qual o objetivo daquilo? Para que vai servir? Né? Qual o intuito? Nenhum. Agora, se a minha praxis está voltada para a transformação da realidade, da natureza, através do meu trabalho, é, eu tenho que estar ligada às questões valorativas, aos aspectos valorativos do comportamento singular, meu comportamento enquanto ser individual, e também social, né, do gênero humano. Eu tenho que estar ligada tanto ao meu comportamento enquanto ser humano sozinho, e como o meu comportamento enquanto ser humano sozinho vai impactar na vida do outro, como coletivo, tá? E aí, por que é tão importante a gente pensar no coletivo dentro das nossas ações? Por no que eu for agir, eu tenho que pensar no outro? Né? Por que tem a ver com o outro? A gente tem que entender que as práticas e atividades do gênero humano, ou seja, do ser humano, corresponde a interesses diversos e coletivos, né? Principalmente na minha ação dentro da sociedade. Eu tenho que entender que o meu direito, ele é meu, mas ele é também direito do outro, né? Então eu tenho que respeitar aquele espaço, né? Porque senão vai gerar conflito. E por que ele é um espaço de interesses conflituosos? Porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma necessidade diferente, né? Então a gente respeitando a necessidade do outro, cada um no seu quadrado e respeitando o quadradinho lá do outro, dentro dos valores éticos e morais, de que eu tenha que agir com boa fé para com a outra pessoa, que é o que pauta as relações humanas, a, eu vou entender que a ética ela é fundamental, tá? E por isso elas possuem um caráter político. O que vem a ser esse caráter político dentro das relações sociais? Não tem a ver com a questão de votar num político, a questão da politicagem em si. Aqui, esse conceito de política, ele é mais voltado para o diálogo, né? Como eu tenho um espaço cheio de conflitos, cheio de interesses diversos, em que cada um quer uma coisa, em que cada um tem necessidade diferente do outro, eu vou usar a política para se chegar a um senso, a um consenso,
né? Essa política é o diálogo entre os seres diferentes, né? Dialogar para que eu possa entender a necessidade do outro, ver que aquela necessidade também pode ser a minha necessidade, né? E aí construir um espaço de conversa, um espaço de participação dentro dos valores éticos e morais, de respeitar, de agir com eticidade, de ver que a minha ação pode impactar positivamente a vida do outro ou negativamente, né? E assim, uma vez que para atender a esses interesses, reproduzem-se enquanto processo transformador ou de alienação do ser humano, né? Ou seja, a minha ação ela vai ser alienante ou transformadora, né? Alienante de o que quer dizer alienante? Eu vou estar só reproduzindo o que o outro vai fazer, né? Ou vou estar só ali com o olhar fechado, com uma visão fechada a tudo que está acontecendo? Não, eu tenho que ter essa visão ampla para poder transformar a realidade e entender que a minha ação dentro desse contexto, ela não é qualquer coisa, ela não é de qualquer jeito, não é por fazer, não é sem objetivo. Eu tenho que ter um objetivo a ser atingido, tá? E esse objetivo deve ser pautado na ética. Por isso que ela é importante na pesquisa, porque eu vou estar lidando com pessoas, vou estar lidando com interesses diferentes, com realidades diferentes, né? E a gente tem que respeitar. Muitas vezes a gente vai pesquisar coisas que não condizem com o nosso pensamento, com o nosso querer profissional, com a nossa ação, mas a gente tem que respeitar a liberdade do outro em querer fazer da vida dele o que ele quiser, tá? A gente vai construir exemplos disso durante nossa disciplina.